foram poucos portugueses, que são os portugueses, para mim, Mas aí pensamento você precisa reduzido. falar que é fato, igual você falou com 5 professores e era fato. Não, mas é fato. É fato que poucos portugueses falaram, não, mas como é que vai ser? Não sabe português e tudo mais. Mas é o mesmo português que me chama de Zuca no meu canal. Tô lá fazendo no meu canal. Ê, Zuca, seu burro, vai voltar pra sua terra. Eu vou dar importância pra ele? Não vou, Eduardo. É o Mas mesmo. mas a gente precisa começar a dar importância. Dar importância pra ele, não. Com o pô. discurso, sim. Não, Não, não. com ele como Não, indivíduo. não com ele. Eu quero estar falando Mas a na gente questão precisa- Com o de discurso, acabar sim, com esse Não, discurso. eu pra mim, pronto, eu tenho uma tese. A melhor forma de acabar é ele continuar a falar, a defender os interesses de Portugal, que é o país que ele decidiu viver. Ele some do chat, eu não falo mais nada. Some, Mas, pronto. acabou. Mas eu entendo que. Mas se ele for também tem o algo- direito de defender os direitos como brasileiro, como a Claro. sua Não, cultura, sim, sim, sim. as Mas suas ele age- origens, ele da age- mesma Eu acho que forma. não falar do tema, pra mim, Isso, é ele seguir age- em frente, a gente ele- tem problemas piores. Ele age com bem Mas eu entender. entendo que tem a xenofobia e tudo mais. Só que é outra coisa também que a gente fala muito. Pronto, a gente é de direita. E olha que particularmente o Leandro sabe que os nossos amigos ficam falando que eu sou português demais. Porque eu compreendo algumas questões sim. da parte, mas não vou tampar o Não, olho claro, para claro, essas questões que Ao fim acontecem. do dia é muito português- simples. Ao fim do tem dia é muito português simples. xenófobo. Mas sabia que Você sabia que existe o termo lusofobia? Existe o termo lusofobia, que é a fobia de portugueses. Quem criou esse termo? Foram brasileiros. Em 1800, agora já não vou lembrar a data também, malta, faz um fact-check aí. Os políticos criaram uma lusofobia que era uma mesma aversão a portugueses, porque não queriam que a sociedade, a comunidade política tivesse portugueses. E parece que funciona até hoje. Acho que a gente não tem um deputado português. O contrário é que em Portugal a gente tem um deputado brasileiro Mas que fala português no Brasil. Mas aí há N questões. Há N questões, mas eu tô dizendo. Não tem, mas tem narrativa para tudo. É comparar quase o incomparável. Não, mas tem narrativa para tudo, não. Comparar quase o incomparável. Ele está a comparar duas coisas Primeiro iguais. porque há um problema. Dois parlamentos. Porque há, primeiro, uma situação de colonização antes com os brasileiros. Então, assim, houve... No fim das contas, quem sofreu com a colonização foram os brasileiros, não foram os portugueses, certo? Então aí... O que é sofrer? Sofrer o quê? Como é que Você... eles sofreram com a colonização? Não percebi, desculpa. Bom, primeiro que parte da população brasileira foi dizimada. Uhum. Começa por aí, porque a gente às vezes esquece que os indígenas eram os brasileiros em si. Tu sabe por que foi uma causa de morte dos indígenas? Não foi assassinato. Não foi bala. Homicídio, não foi. Foram doenças. Trazidas por quem? Sim, mas achas que isso foi intencional? Intencional, Com violações de mulheres por português, há N situações que a gente sabe que aconteceu, inclusive quando Isso acontece em qualquer lugar, isso Sim, também. sim. Sabe? Só que não dá para se comparar, às vezes, essas linhas de tratamento. É a mesma coisa de falar de racismo ao inverso. São coisas que particularmente incomparáveis. Agora, em relação à população portuguesa em percentual, que hoje tem no Brasil, é muito menor do que a população brasileira que tem aqui. A representatividade, inclusive o interesse dos portugueses em se candidatarem, em participar, o mesmo estatuto de direitos políticos que há em Portugal para os brasileiros se candidatar, eu não sei se o deputado, que inclusive tem uma grande divergência em relação ao que ele fala, mas tá lá, tem o direito de falar, foi eleito para isso e faz parte. Eu não sei se ele tem a nacionalidade portuguesa também ou se ele usou o Estatuto de Igualdade para ser candidato. Mas o mesmo estatuto que existe é um acordo bilateral, existe para os portugueses lá. Então também há um interesse em participar da parte onde é que está a política demonstração de discriminação se, por exemplo, temos até do partido que mais é apontado como fonte da discriminação, um deputado brasileiro? Porque o fato de você ter um deputado não quer dizer que não haja discriminação. Mas não é uma evidência. É a mesma coisa de você não é uma evidência a favor? É a mesma coisa de você virar pra mim e falar assim: não, eu não sou homofóbico, eu até tenho um amigo gay, como se isso fosse o básico. Mas é completamente diferente. Mas o André Ventura fala isso. completamente Olha, eu não sou xenófobo, mas eu até tenho um deputado É completamente brasileiro. diferente. Sabes porque é diferente? Praticamente. Sabes porque é diferente? Aí é teu achismo, E detalhe, aí vem. Sabes porque é diferente? É a tua opinião, Inclusive, talvez ele só esteja no Chega porque ele tem, inclusive, um discurso que pra mim é xenófobo. O brasileiro Contra tem ele um mesmo? discurso. Sim. Contra ele mesmo? Sim. Contra ele mesmo? Sim. Ou seja, ele odeia-se a si mesmo. Não. Ele tem um discurso com isso.
Assim como, infelizmente, nós temos pessoas da comunidade LGBT que têm um discurso pró-direitos do público em si, como, infelizmente, há partes das pessoas negras que têm um Mas é discurso... discurso ou é opinião dele? Isso. Porque, assim, Por exemplo, dá-me um exemplo do que ele disse. Mas que, um discurso achas que é praticamente... xenófobo. o que ele disse que é xenófobo? Por exemplo, ele indicou questões de imigração que, se as regras fossem aplicadas que ele alega, ele não estaria aqui. Aham. Mas, ou seja, até comprova que Isso ele é está a legal, ser. isso é bom dele, Eu né? acho que ele até está a ser bastante, não acho. Coerente. bastante honesto, não é? Do género. Isto nem se Quem aplicaria a entrou mim. ilegal tem que ser É muito deportado. mais um sentimento de assim, eu estou aqui, agora eu acho que as pessoas não devem fazer o mesmo. Isso é- Por exemplo, existe outra proposta que também afetaria o Chega, quando eles dizem que devemos diminuir o número de deputados, que eu acho ótimo. Quanto menos melhor. Se fosse só meio. Mas isso a gente diminui representatividade também. Talvez se diminuísse o número de Tu sentes-te deputados, representado? Chega nem lá Tu estava. sentes-te representado? Eu tenho uma visão particularmente... Diz-me um nome de um deputado que te representa. Do Brasil? Não, aqui em Portugal. Não, é aqui que tu vives. eu particularmente votei em Portugal, ainda não votei nas legislativas. Eu votei na europeia e quem eu votei particularmente, para mim, me representa. Eu sei que se eu falar vocês não vão gostar, mas... Não, Mas diz. Aliás, a gente já conversou. Provavelmente não né? conheço, mas o Rodrigo isso, conhece. E Não, nas europeias ele votou em Portugal. E que nas que votaste europeias eu votei na Catarina. No Bloco de Esquerda? No Bloco de Esquerda. No Bloco de Esquerda. Ok. Discordamos. E assim, né? particularmente, não sou apoiador. Votei muito mais pela Catarina do que... O que é que te fez votar nela? ok. O que é que te fez votar nela? Pela pessoa, né? Ela tem para mim, os discursos em pró da comunidade LGBT e ações medidas têm uma representatividade e a minha decisão de voto foi por isso. Ok. Na minha análise em si, eu sabia que se eu votasse no PS, que teoricamente é mais ao centro do que o bloco de esquerda, talvez teria o voto mais útil, mas naquele momento, já esperando um crescimento maior do Chega, eu achava que deveria fazer um contraponto um pouco mais à esquerda, inclusive do que eu particularmente me considero, para fazer um contraponto a um número de deputados maiores que o Chega teria. Pá, o voto é teu, faz o que quiseres com ela, é tranquilo. Sim, mas repara no o exemplo que tu deste. Na minha análise em si. O exemplo, nós já falámos 2 vezes com o Marcos, pelo menos, e já conferenciámos com ele em outras oportunidades. Ele, por exemplo, ele tem uma expressão extremamente engraçada, que ele diz: sangue português, até mosquito tem. Isso é uma frase até bastante retrogatória, não é? Àquilo que é o sangue português. O sangue português até mosquito tem. Eu quero é saber que pessoas estão do meu lado ideologicamente, porque eu dou valor às ideias e não ao sangue. Eu acho que isso é uma mensagem super não discriminatória. Ou seja, ele quer lá saber de que sangue é que tu és, ele quer é que tu partilhes da ideologia e dos valores e dos princípios que ele defende. Repara que quando eu te pedi um exemplo de discriminação e xenofobia por parte do Marcos, tu disseste, ele defendeu uma ideia que nem sequer se aplicaria a ele. Ele não está a ser xenófobo, ele simplesmente está a dizer, eu defendo esta ideia e eu até iria ser afetado. Mas onde é que ele foi xenófobo? Mas ele só defende essa ideia porque ele já está aqui, porque ele já tem a nacionalidade. Até podes dizer isso, mas... Que ele teria essa mesma opinião. Mas, ou seja, se não tivesse acontecido. então isso é um exemplo de hipocrisia. Vamos assumir isso. Eu não acho, mas vamos assumir que é. Mas não é um exemplo de xenofobia. Eu compreendo que seja. Pra dar um tempo aqui. Tempo. Dá uma pausa. Tem mais um presentinho pra vocês.